Fala galera, vamos começar aqui hoje, fazer uma breve revisada aqui no estudo da circunferência em geometria analítica, certo? Para começar, a gente entender aqui o que vai acontecer, eu preciso que vocês entendam que a circunferência ela vai ser dada aqui no caso o centro de coordenadas x, c, y, c, tá aqui ó, x, c, y, c, um ponto P genérico e a distância do ponto C até o ponto P é o que? É o raio da circunferência. Certo. Aplicando a fórmula, então, de distância de dois pontos, vai ficar, então, a distância vai ser a raiz quadrada entre xp menos xc ao quadrado mais yp menos yc ao quadrado igual a r. Moçada, lembrando que nesse caso o ponto P é um ponto genérico, então o xp vai ficar apenas x e o yp vai ficar apenas y. Elevando aqui os dois membros ao quadrado, a raiz vai desaparecer e o raio ficará elevado ao quadrado. Assim você tem a chamada equação reduzida da circunferência, que é essa equação aqui, tá? X menos xc ao quadrado mais y menos yc quadrado igual a r ao quadrado, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo bem interessante, ó, de uma circunferência que tem centro no ponto 5 e 7 e raio igual a 3. Colocando na fórmula da equação reduzida, você vai ter, então, x menos 5 ao quadrado, porque é x menos xc, e xc é 5, mais y menos 7 ao quadrado, porque yc é igual a 7. E ficou 9 porque 3 aqui no caso é o raio, 3 ao quadrado vai ser igual a 9, ok? Bom, então seria essa equação. Aqui nós temos o desenho da circunferência, ok, pessoal? O gráfico, né? Então você tem aqui a ilustração que mostra para a gente uma circunferência que o centro seria o ponto aqui, ó, 5 e 7, né? E o raio sendo igual a 3, que seria a distância do centro até esse ponto aqui, que é essa borda. Ok, pessoal? Mais um exemplo aqui, ó. Nós temos os centros menos 1 e menos 2 e o raio raiz de 5. Ao ser substituído, como aqui é negativo, e aqui tem negativo também na fórmula, então menos e menos vai acabar ficando mais, x mais 1 ao quadrado. A mesma coisa ocorre com y, certo? Y menos menos 2, fica mais 2. E aqui ficou apenas 5, porque você tem a raiz quadrada de 5 ao quadrado, então ficou 5. O desenho seria, então, a circunferência de centro no ponto é x igual a menos 1, y igual a 2, que seria a circunferência que está aqui. Mais um exemplo aqui, moçada. Ó, o centro seria 0 e 0 e raio igual a 2. O centro 0 e 0, quando você substitui, fica x menos 0, por isso que fica, no caso, x ao quadrado, e y menos 0, por isso que ficou também só y ao quadrado igual a 4. 4 porque é 2 ao quadrado, 2 sendo o raio. Então, a circunferência é centrada na origem, cujo raio vale 2. Por isso que ela toca no x no 2, no y no 2, no x no menos 2 e no y também no menos 2. Ok? Agora, bora fazer o caminho inverso, pessoal. Dada a equação reduzida, vamos então descobrir o valor do centro e o raio da circunferência. Então, lembrando que a equação reduzida é essa equação aqui, e é só você comparar. Comparando aqui, você percebe que se tem menos 6, então xc aqui já tem menos também, xc vai ser 6. Se tem menos 2, yc é 2. Macete, basta você olhar para esse sinal que está aqui e inverter para o centro, ou seja, o que tem menos fica mais, né? No caso aqui, menos 2 fica mais 2 e menos 6 fica mais 6. E o raio só é tirar a raiz quadrada desse 100 que está aqui. Por isso, a raiz de 100, 10. Pessoal, mais um exemplo. Se aqui nós temos x mais 3, então é porque, na verdade, você inverte o sinal, é menos, né? Então, o centro vai ser menos 3 e menos 1, que tem mais 1 aqui. Depois, você vai tirar a raiz quadrada do 1 que está aqui, por isso que o raio vai ser igual a 1. Outro exemplo aqui, não tem nada, quer dizer, então, que o centro é a origem. E, nesse caso, o raio vai ser a raiz de 3, que é só calcular a raiz quadrada do termo independente. Ok, galera? Mais um exemplo interessante é o seguinte, vamos desenvolver essa equação aqui. Se você desenvolver isso aqui, você vai ter quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar menos 12x, mais o quadrado do segundo, que vai dar 36. Aqui você vai ter y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, 4y negativo, mais o quadrado do 2, né, que vai dar 4, e igual a 100. Organizando os termos da seguinte maneira, o termo em x ao quadrado, está aqui, o termo em y ao quadrado, o termo em x e o termo em y. E o termo independente, vejam, ó, 36 mais 4, 40. Esse 100 que ele vem é negativo, né, para o primeiro membro. 40 menos 100 fica menos 60. Esse formato aqui
É o formato que nós costumamos chamar de equação normal da circunferência. Alguns livros também chamam às vezes de equação geral. Não tem problema. Bom, o que nós temos aqui então, o formato é esse, x² mais y² mais dx mais ey mais f igual a zero. E aí dá para você calcular, partindo da equação normal, o centro da circunferência e o raio. O centro é muito fácil. Basta você dividir esse termo aqui do x por 2 e inverter o sinal, menos d sobre 2. E o mesmo vale para você encontrar o yc. Basta você dividir esse termo aqui em y por 2 e inverter o sinal, menos e sobre 2. No nosso caso aqui, o valor de d é menos 12, então aqui substituindo fica menos 12 por 2, menos e menos dá mais, 12 por 2, 6. E o valor do y, no caso, como o valor de e, aqui nesse caso é menos 4, aqui substituindo fica menos 4, menos e menos dá mais, 4 por 2 fica 2. Então, o centro tem coordenadas 6 e 2. E para você calcular o raio, você vai utilizar essa fórmula aqui, ó, raiz quadrada do xc² mais o yc² menos f. Pessoal, aqui f seria menos 60, tá? Aí, quando você substitui aqui, fica assim. Raiz de 6², porque 6 é o xc, mais 2², porque 2 é o yc, menos f. Mas lembra que f é menos 60. Então, você vai ter 36 mais 4, 40, 40 mais 60, ou seja, 100. A raiz de 100 vai ser 10. Pessoal, atenção, detalhe, tá? Existe aqui para esse tipo de equação a chamada condição de existência, que eu vou abreviar aqui por CE, que é o seguinte, galera, ó, essa parte dentro da raiz não pode ser negativa, ou seja, tem que ser maior que zero. Por isso, então, que essa aqui é a condição de existência. Ok, galera? Temos também aqui um outro exemplo interessante aqui, né? Essa é uma equação que os coeficientes aqui de x² e do y² são iguais a 2. Aí eu posso fazer o seguinte com essa equação inteira, dividida por 2, que aí fica x² mais y² menos 2x mais 6y e menos 12, porque você vai dividir tudo por 2. Comparando com a nossa equação reduzida, o valor de d é menos 2, então fica menos 2 aqui, né? Não vai ficar menos e menos, né? Então fica 2 por 2 dá 1. O valor de e, nesse caso, é 6 positivo, então fica menos 6 sobre 2 dá menos 3. Então o centro seria 1 e menos 3. E o raio, né, vai ser a raiz quadrada de quanto? Xc é 1, 1 ao quadrado dá 1, yc é menos 3, ao quadrado dá 9, e o valor de f é menos 12. Apareceu mais 12 porque tem menos na fórmula. 9 mais 1 com 12, ou seja, 22 é o valor do raio dessa circunferência. Ok, galera? Valeu!